Bem-vindos a mais um episódio do Contexto Humanas. Dessa vez eu estou na posição aqui de âncora do Contexto Humanas. Meu amigo Mariano, infelizmente, não pôde participar. Está com a filhinha no hospital. A filha teve uma crise de asma. Então, hoje eu estou sozinho aqui no papel de apresentador. E hoje eu trouxe um amigo de longa data, o Major Lenart, para a gente discutir o tema segurança pública. Na verdade, a conversa vai discutir desde a história do crime no Brasil, passando pelo salve, né, que atingiu a nossa cidade na semana passada. Como eu vou enfatizar durante a gravação aqui, vai ter mais uma semaninha aí para ser editado, mas ainda assim, então, o salve ele foi um momento bem marcante. A gente vai discutir um pouco a dinâmica de como se estrutura o Sindicato do Crime, o PCC, ao longo da história, quando ele é criado aqui no nosso estado, em meados dos anos 2010, algo do tipo. E vai ser um papo bem legal, acho que é essencial para a sociedade, entender um pouco mais, ver uma visão diferente do que muitas vezes a gente está acostumado a ler, né? Uma pessoa que vive o dia a dia da segurança pública. E aí eu queria começar pedindo para Major Lenart se apresentar aí para quem não o conhece. Boa noite, Cláudio, aos pessoal aí que está assistindo o podcast. Sou o Major Lenart, eu completei recentemente 17 anos, que eu estou servindo a Polícia Militar. Antes de entrar na polícia, eu cursava Geografia, então para mim é uma honra estar nesse bate-papo aqui com um amigo que é professor, que eu já conheço de longa data, tanto através dos amigos em comum como pelo esporte. Também fui seu aluno de Jiu-Jitsu. E vamos lá bater esse papo, conversar um pouco sobre tudo isso aí que a gente vai ver tratando da segurança pública, história do crime e por aí vai. Lenart, você é bacharel também, né, em Direito? Sou bacharel em Direito, tenho pós-graduação em Ciências Jurídicas e também Segurança Pública e Cidadania. Show, isso é importante para quem está nos escutando e assistindo, não achar que simplesmente vai ser Claudinho chamou um amigo policial qualquer, não. Né? Eu escolhi mesmo, porque felizmente eu tenho muitos amigos da polícia e eu convidei o Lenart justamente porque eu sei que ele é um cara preparado, que tem muito conhecimento. Claro que é muito provável que a gente não vai concordar em tudo, né, Lenart? Exatamente. Normal. É assim que se constrói mesmo a perspectiva de uma democracia e de uma conversa saudável. Mas eu acho que vai dar pra gente aprender bastante aqui, vai ser legal. Mas eu queria começar, Lenart, rapidinho, só com a gente fazer um bate-papo rápido sobre alguns filmes e livros, né? Eu queria indicar alguns livros, se você puder também trazer algum filme ou mesmo livro que você goste, você pode trazer, se fica à vontade, tá? Eu queria indicar, a princípio, eu não trouxe, inclusive ele materialmente, mas o livro Comando Vermelho, eu vou citar ele na apresentação. Outro livro muito bom é o livro A Guerra, a Ascensão do PCC, livro fantástico. Um outro livro bom que a gente depois até pode marcar para bater um papo sobre a questão das milícias, como as milícias se desenvolvem aqui, se é que elas se desenvolvem a nível de Estado, mas A República das Milícias também é um bom livro. O que mais? 400 contra 1, que virou um filme. Tem mais. Deixa eu ver aqui. A Rota Caipira, que também discute a dinâmica do tráfico de drogas no Centro-Oeste. Enfim, galera, todos esses livros citados são livros muito bem escritos. Tem um chamado Abusado, também muito bacana. E tem um especificamente que eu não gostei, mas que também conta a história do PCC, que é Laços de Sangue, tá? Então vale a pena também. E, Lenart, alguma dica aí? Alguma coisa que te marcou assim, que... Uma dica de livro, né? Eu até costumo dizer que eu leio muito pouca literatura nesse sentido. Sobre a história do crime. Sobre a história do crime. Eu gosto mais de assistir documentários e filmes. Mas um livro que é marcante da minha geração da polícia, né? É A Elite da Tropa, que é o livro que é baseado, que deu origem ao filme Tropa de Elite, tanto o 1 como o 2. Mas A Elite da Tropa, ele é um livro que narra muito bem o contexto do Rio de Janeiro. Um livro que eu indico, que é um livro daqui do estado, para quem é da nossa geração, né, acompanhou o grupo dos Carneiros, sim, de assalto a banco, do Novo Cangaço, No Rastro da Bala. Salvo engano, é esse o nome do livro, vou dar uma olhadinha aqui. Conta a história de como existe a ligação entre a política
e a criminalidade aqui no nosso estado. Do Novo Cangaço, né? Do Novo Cangaço. Mas eu sou mais afeito a filmes. E 2 filmes que são muito bons Como Dois Irmãos, e que conta justamente o surgimento do crime organizado na década de 70, na época da ditadura... Comando Vermelho, né? do militar, né? Vamos falar sobre a criação do Comando Vermelho, lá dentro do presídio Ilha Grande, no Rio de Janeiro, quando se juntaram os presos comuns com os presos políticos. E a gente tem também o Cidade de Deus. O Cidade de Deus, que é um ícone do cinema nacional, do ressurgimento do cinema nacional. Também é do mesmo diretor de Tropa de Elite, que é José Padilha. Tá lembrando. Também é de Cidade de Deus é de José Padilha. Ele mostra muito bem a dinâmica, até para a questão da geografia geoespacial. Verdade. Como do surgimento da criminalidade dentro de uma comunidade excluída, sem acesso a serviços básicos. Então, é muito interessante. Quando eu assisti o filme, eu tinha esse olhar quando assisti esse filme pela primeira vez. É um dos melhores filmes que eu já assisti também, muito massa. É muito bom, tanto do ponto de vista cinematográfico, como também a narrativa histórica que ele dá da criação das favelas do Rio de Janeiro. Alguns personagens reais, inclusive, né? O crescimento da criminalidade, de como o crime se instala em certos locais. Verdade. E é isso, pessoal. Lembrando que o nosso podcast é um oferecimento do nosso bolso, a partir do curso isolado de Ciências Humanas. É um curso presencial, tá? Está localizado lá no Ciências Aplicadas. E vamos embora, vamos começar nosso bate-papo, Lenarte. Vamos lá. Lenarte, então vamos logo para o que interessa, né? Que, conversando com o Mariano, ele trouxe muito essa questão de que era importante a gente já começar o bate-papo trazendo o salve que rolou aí semana passada. O episódio deve vir dentro de mais uma semana, então vai ter 15 dias que vai ter tido salve, né? A situação que nós vivemos. E aí eu queria saber de você, né? Como é que foram esses dias, enquanto oficial da Polícia Militar do nosso estado? Como é que foi a experiência? Você já tinha passado por outros salves, né? A gente estava conversando antes, até no período que a gente se conheceu ali, no período que você estava fazendo o seu curso. Acho que você viveu o seu primeiro salve. E agora mais uma posição de comando, de liderança. Mas eu queria saber um pouquinho aí desse momento, como é que foi para a polícia viver mais uma experiência trágica aqui para nossa história. Foram dias bem atribulados. A gente recebeu a informação de que poderia acontecer que esse salve no dia 13 à tarde, e a gente começou a acompanhar isso e tomar as primeiras providências. Foi reforçar o policiamento. Porém, ninguém tinha a ideia de que de fato iria acontecer, muito menos a magnitude. Então, às 0h do dia 14, da segunda para terça, se iniciou essa onda de ataques. E recebi a ligação de que estava começando e imediatamente me desloquei até o batalhão que eu estava respondendo pelo comando. E chegando lá, tomei as primeiras providências, a gente acionou mais gente ainda de folga, começamos a elevar o nível do policiamento, colocar mais policiais que estavam na folga nas ruas, e a gente conseguiu ali, nas primeiras horas, conter o pouco do ímpeto deles. Porém, a carga total deles ainda viria durante a manhã da terça-feira. E foi um dia bem complicado, foi o primeiro dia do salve. Só um detalhe, Mariana, na terça-feira à tarde, a gente estava lá no cursinho, quando a gente chegou para dar aula, lá no SIC, um dos nossos alunos tinha acabado de ser assaltado, na frente da escola. E se misturou muito a questão da criminalidade comum, que já ocorria diariamente, com os ataques. Eu estava, inclusive, de serviço nesse dia, era responsável pela toda a região metropolitana, e foi o caos, porque quando o policiamento se direcionava para tentar controlar algo que estava acontecendo na região, eles se aproveitavam disso, começavam a controlar, a atacar outra, e até a gente começar a perceber a dinâmica de como a coisa estava se desenrolando, demorou algum tempo para a gente começar a montar uma estratégia mais eficiente. A gente já tinha a estratégia de saturação de policiamento, mas a gente não tinha ideia da dimensão do que a coisa seria, nem como eles agiriam sistematicamente. Então,
durante esse dia da terça-feira, a gente foi percebendo qual era a estratégia deles e a gente começou a montar a nossa contra-estratégia e combater esses atentados. Tanto é que eu hoje sirvo no 5º Batalhão, que é responsável pela Zona Sul da capital. Na terça-feira à noite foi o último ataque bem sucedido deles. Depois que a gente entendeu a sistemática, a gente conseguiu impedir que até o final dos eventos eles conseguissem realizar qualquer ataque que fosse frutífero. Eles tentaram alguns incêndios, mas não prosperaram, tentaram sair com alguns artefatos explosivos, a gente pegou. Mais de 120 pessoas foram presas, né? Não, hoje a atualização, no final, a atualização foram mais de 200. Sério? Foi, já no finalzinho, teve uma operação que prenderam mais de 60. Então, assim, foi muita gente presa, muita arma retirada de circulação, muita droga, dinheiro apreendido. Então, foi um prejuízo muito grande, tanto financeiro como material também, porque muito armamento foi apreendido, e humano, né? Muita gente foi presa e alguns tombaram aí nesse embate. Então, eu saí na madrugada da segunda para terça, para o batalhão, e a primeira noite que eu fui pernoitar fora do batalhão foi na quinta-feira. Na quinta-feira à noite, deixei um capitão no meu lugar, tomando conta comandando o policiamento. Pernoitei em casa e já na sexta-feira de manhã, logo cedo, voltei. E os dias que eu ficava no batalhão, a semana do salve, na madrugada, chovia muito. Então, quando dava ali 3h30, 4 horas da manhã, com a chuva forte, eu deitava um pouco no alojamento, dava um cochilo ali, usava o colete de travesseiro e 6h30, 7 horas já estava de pé, recebendo a tropa que vinha chegando de serviço e dando as orientações, as determinações e acompanhando o policiamento. Leonardo, me diga uma coisa. Você falou da expressão do salve, mas você tem ideia esse teria sido o maior salve da história? De quantos a gente está falando aí? O primeiro salve que aconteceu aqui, posso estar enganado, mas foi ali em 2012. Ainda era PCC, não existia ainda essa divisão entre PCC e sindicato. Então, em 2012, eles começaram a realizar alguns atentados, também como esse, incendiando ônibus, não me lembro exatamente a quantidade, já tem muito tempo, e me recordo que exatamente no dia que começou, pegaram os líderes, que seriam considerados os líderes, que não existia, acredito eu, não se sabia exatamente como funcionava a estrutura deles aqui dentro. Pegaram os líderes e na mesma noite transferiram para o presídio, para o federal em Mossoró. Me lembro, acompanhei essa operação, eu era oficial do batalhão de choque e começou aí, foi, salvo engano, em 2012, o primeiro, não é o primeiro evento desse que a gente tem aqui. Sim. Então, após esse fato, em 2013 teve a fundação do Sindicato do Crime, que é uma dissidência do próprio PCC, alguns presos, alguns integrantes que estavam insatisfeitos com a maneira que que a facção tinha que obedecer a São Paulo, a central deles. Então criaram uma dissidência se aproveitando do modelo que já existia dentro dessa outra facção. E quando foi em 2015, teve outro salve, com ataques, atentados e por aí vai. 2016 teve outra onda de ataques. 2017 teve a grande batalha de Alcaçuz, isso também repercutiu fora do sistema prisional, também teve ataques, teve esses incidentes e essa guerra entre eles aí perdurou com violência tanto nas ruas como dentro do sistema prisional, até que fosse completamente controlado e restabelecida a ordem dentro do sistema prisional. E a gente viveu um período, digamos assim, de instabilidade em que não havia, desde então, desde o final de 2017, já de 17, que foi o massacre de Alcaçuz, teve algum que foi o ápice, mas ainda teve, digamos assim, um rescaldo ainda em 2017, 2018, mas algo muito direcionado à guerra entre as duas facções, não direcionada ao público civil, como a gente diz, ou às forças de segurança. Porém, agora em 2023 teve esse último evento foi pesadão, que talvez não tenha sido
o mais intenso, com mais violência, porque nada se compara ao que houve em Alcaçuz. Sim, número de mortes, né? O número de mortes e tal, mas foi o evento que demorou muito a se encerrar. Então, é colocado como que durou mais tempo. Porém, os últimos dias a incidência de ataques era muito, muito incipiente, era 1 ou 2 ataques, e às vezes até tentados. Eles tentavam atear fogo em algum lugar, mas o molotov não incendiava, era mal feito e por aí vai, ou eram abordados. Então, foi o que teve uma duração, digamos assim, mais que perdurou mais. O terror, né? Acho que uma das grandes sacadas em relação a essa dinâmica é que eu não sei como a polícia vê isso, até em termos jurídicos, eu confesso que eu não entendo, não compreendo, mas a minha visão, eu falar como cidadão, é que é uma dinâmica terrorista mesmo. Né? Mas Se você analisa, se você pensa, e aí eu estudo, né, de fato, a parte geopolítica, e você vê as ações da Al-Qaeda, historicamente, mais recentemente o Estado Islâmico, qual é a grande sacada ali? Você quer colocar o medo na sociedade. E a nossa sociedade ficou tão amedrontada que, de fato, basicamente, sabe do que eu lembrei? Eu lembrei da pandemia, cara. Logo que começou ali, que quando cancelaram as aulas, que eu fiquei em casa e começaram a chegar as mensagens de como ia funcionar, eu lembrei muito da pandemia e foi muito estranho. E eu escutei isso também de alguns alunos e de alguns colegas, mas é isso, né? Acho que é uma pegada de terror mesmo. Eu até costumo estar conversando, né, com os amigos e com os próprios policiais, a gente discutindo como é fácil amedrontar o homem comum. Uma ligação, todo mundo queria fechar o comércio, a gente sabia que era um trote, mas o cara ligava, dizia que que se não fechasse ia tocar fogo, ia matar, ia fazer acontecer. O cara fechava e ia para casa por uma simples ligação. Para a gente ver a que nível a questão psicológica ela influencia no ser humano. Enquanto isso, nós da polícia estávamos ali direto, sem ir para casa, vindo na folga, né? e fazendo um enfrentamento direto. Então a gente... isso não é uma crítica, é uma constatação. Como é fácil você amedrontar, apavorar o homem comum. E eles se aproveitam disso, porque eles sabem que a população ela é frágil nesse sentido. Com certeza. A gente viu o Alecrim fechar por causa de alguém dizer que teve um arrastão, que não teve o arrastão e que iam tocar fogo. O Alecrim fechou, o Alecrim não fechou nem na pandemia. É verdade. Entendeu? Rapaz, tem uma história que... Eu não sei se você sabe dessa, mas teve um dos áudios que circularam que era de uns adolescentes. Não vou falar escolas, obviamente, né? Há escolas, obviamente, mas na verdade foram mais não foi 1 nem 2, deve ter sido uns 10 adolescentes, alguns áudios, mas eles chegam até a citar as escolas, né? Eles fazendo a voz lá de bandido e dizendo, a gente vai tocar o terror nas escolas ali daquela região, e falaram os nomes. E de fato, as escolas ficam... Né? Imagine. Deixa eu só perguntar uma coisa aqui. Logo no início eu falei, no dia que começou o salve, teve um assalto lá em frente à escola que eu trabalho e tal. Mas quando rola o salve, aí eu falo como ignorante mesmo, aí o pessoal, acredito, também tem essa curiosidade. O salve tem uma pegada simplesmente de plantar o terror, ou o salve, que eu pensava que era no sentido de, pode plantar o terror, pode roubar, pode sair fazendo o que você quiser. Tem essa pegada ou é tudo misturado? É tudo misturado. Tem gente que se aproveita também, nem é do crime organizado. Mas... É tudo misturado. Eles liberam, digamos assim, os roubos em algumas áreas que eles não permitiam, porque tem essa característica, mas a característica principal é a afronta ao Estado. Afrontar o Estado através do terror. Por isso que é considerado, tecnicamente, como terrorismo. Porém, a questões jurídicas, aí se debate. Porque não, é um crime comum, não é assim, a lei abarca essas ações, não abarca. Aí é uma discussão jurídica, mas tecnicamente a gente sabe que são ações terroristas. Tecnicamente não tem para onde correr. É isso e acabou-se. Aí juridicamente existe toda uma discussão, interpretações, correntes, majoritárias, minoritárias, aí é outra discussão, que a gente não está aqui para discutir, é a questão do direito. Mas do ponto de vista... técnico mesmo, são ações terroristas, porque a gente percebe. Houve, inclusive, um atentado na ponte
Eu vi. Porque a cidade tem duas pontes, Se tivesse uma um delas... engenheiro ali no meio deles... É. Então, assim, a gente vê que são estratégias bem orquestradas nesse sentido, né? De amedrontar e aterrorizar a população. Outra coisa que você trouxe que eu não tinha parado para pensar ainda, é um tanto óbvio, né? Mas eu não tinha parado para pensar, é como potencialmente eles enfraqueceram nesse período, né? Porque se você pega... Eu até falei que você já estava, na época do seu curso de formação, você estava no primeiro salve, mas na verdade é o primeiro salve lá de São Paulo. Lá de São Paulo, que foi o primeiro evento que existiu no Brasil nesse sentido. Os caras saíram matando polícia. Mataram polícia mesmo. Os caras mataram o bombeiro. Os caras mataram o bombeiro, que bombeiro é o herói para todo mundo. Em todo lugar do mundo, o bombeiro, o policial é considerado, mas o policial, ele intervém num conflito social que um dos lados não vai sair satisfeito. O bombeiro não. O bombeiro ele só faz o bem para todo mundo. E mesmo assim, em São Paulo, os caras chegaram a matar bombeiro. Eu lembro. Então foi assim, foi um absurdo o que aconteceu lá. Foi um negócio monstruoso. Não que o que tem acontecido, mas a proporção da coisa em São Paulo foi um pandemônio. Teve ataque nos quartéis? Teve ataque aqui? Sim, aqui? Não, teve. Tentaram jogar alguns molotovs em algumas unidades policiais, mas os caras, os que eu acompanhei, repeliram na hora, prenderam, teve confronto, alguns dos indivíduos tombaram nesses confrontos, foi um negócio bem... Aí quando a coisa foi arrefecendo, eles viram que era melhor tocar fogo em prédio fechado, em carro abandonado. Ou não tivesse perigo para eles. Ou não tivesse perigo para eles, né? Eles viram que ir para cima de polícia dava errado. Essa coisa do enfraquecimento é interessante, realmente eu não tinha pensado. Até porque eu acho que a desproporção, se você pensa o PCC em São Paulo, o nível de força, o nível de grana, pelo próprio estado, é o estado mais rico da federação. São Paulo sozinho é um país, né, em termos de riqueza. Então, a quantidade de grana que eles movimentam ali, então, proporcionalmente, realmente pensar esse enfraquecimento é interessante, né? A gente vê que, por isso que esses salves, eles não acontecem com frequência. Porque não é interessante para nenhuma facção criminosa estar confrontando diretamente o Estado. Eles querem viver à sombra do Estado, mas não confrontando. Por algum motivo, não sei exatamente quais deles, eles têm, em alguns momentos eles vêm para o embate direto. Porém, é muito danoso, tanto do ponto de vista financeiro, como humano, como de logística. Porque foram muitos presos, muitos transferidos, muitos mortos. É um prejuízo financeiro enquanto ali está havendo aquelas operações, coíbe praticamente a polícia. Ela trabalha com sua carga máxima, porque vem policial de folga, vem policial de fora, vem Força Nacional, né? Então de outros estados também vem policiais de outros estados. Então você sufoca as atividades criminosas. Elas praticamente param de acontecer ali nas comunidades onde eles, pela questão geográfica, pela questão social, eles conseguem fazer as suas atividades criminosas. Então, como existe um policiamento maciço ali, que não tem como a gente manter isso dentro da normalidade, dentro dos dias normais, não tem, era o que a gente queria, mas a gente não consegue fazer isso, não existem recursos suficientes para isso. Então, os caras param de estar exercendo sua atividade criminosa lucrativa, é dinheiro apreendido, é arma apreendida, é droga apreendida, e os caras não conseguem receber a droga, não conseguem vender, então um prejuízo gigantesco, tanto financeiro como humano, como material para eles. Uma coisa, teve muitos adolescentes foram... A maioria dos caras que foram presos nos atentados, realizando os atentados, eram adolescentes. Adolescentes ou adultos ali logo após os 18 anos. Sabe o que eu penso, Leonardo? A gente se conhece por causa do esporte, né, também, por causa do jiu-jitsu. E eu comecei ali no jiu-jitsu com 12 anos de idade e era o meu muito marginalizado. O jiu-jitsu no início dos anos 90 era muito carregado, era uma dinâmica de briga de rua, enfim... Eu sempre digo, eu não sei até hoje como é que meu pai deixava eu treinar. Acho que o papai não tinha noção das coisas, não. Era, né, o jiu-jitsu, não tinha noção, não, de como era. Claro, o jiu-jitsu evoluiu e se tornou um esporte, né, reconhecido pela sociedade, praticado por todos na sociedade, enfim. Mas uma coisa assim que fica muito na minha cabeça, né? Eu ali, adolescente, a própria dinâmica dos próprios professores, muitas vezes, nos impulsionavam para
para as brigas de rua, né? Então, fico pensando como eu, adolescente de uma boa família ali nos anos 90, eu era influenciado pelo meio, né? Era todo mundo ali pescoçudo, né? Brigão, todo mundo queria ser melhor do que o outro, assim, em termos de, né, de ser valente. E aí eu faço uma ligação com um menino desse, de uma comunidade dessa, né? O cara vê o outro lá, o chefe lá da comunidade, o cara anda armado, o cara tem as mulheres, o cara tem grana, o cara tem poder. E de repente o adolescente vê o cara, o adolescente, ele quer ser aquele cara ali, né? A referência dele se torna o líder daquela comunidade. Ele não vive muito além da comunidade, ele não tem acesso, digamos assim, a outro mundo. Ou então, quando ele tem acesso a outro mundo, ele tem acesso a um mundo, digamos assim, fora da comunidade, onde ele é marginalizado. Então, verdade, é muito provável que ele queira seguir aquele exemplo de força. Porque não é o exemplo, digamos assim, de algo a se seguir, mas é o exemplo daquele que domina. Ele quer dominar, ele quer se mostrar valente, ele quer demonstrar força. Perfeito. Então ele vai se espelhar no cara que lidera aquela comunidade, de uma maneira violenta, de uma maneira criminosa, mas é o espelho que ele tem. Infelizmente, ele não quer ser o cara que acorda às 5 da manhã para passar o dia trabalhando num trabalho braçal, para chegar em casa às 9, fazer uma refeição mal feita e dormir para no outro dia acordar no mesmo horário, pegar um 11, entendeu? Eu imagino a cena, né? Esse chefe do tráfico lá e mandando o menino, vai lá e toca fogo no ônibus, amigo, moleque, né? O cara tá mandando fazer, vou fazer agora, meu amigo. E vai ganhar poder, vai ganhar prestígio, vai ganhar reconhecimento. Exato. Então é essa a dinâmica. E infelizmente a gente sabe que a violência ela tem suas questões sociais por trás. Tem a questão de que tem que haver a reprimenda do Estado. O fato tem, mas também existem questões que são esquecidas, que são a prevenção, que evitam que esses jovens cheguem nesse ponto. Com certeza, a educação, né? Lenarte, aí vamos lá, vamos partir para uma reflexão aí um pouquinho da história do crime organizado. Eu tenho, né, na introdução, eu falei de alguns livros que eu li, e aí eu queria trazer um pouquinho para a gente fazer um bate-papo, para ver o que a gente pode trazer aqui para a galera que escuta e que assiste lá no YouTube. Tem um filme lá, Dois Irmãos, né? Como Dois Irmãos. Como Dois Irmãos. Tem um livro chamado Comando Vermelho, a história do tráfico. Estou esquecendo o nome do autor, mas ele traz bastante também aquela dinâmica lá do presídio da Ilha Grande, no Rio de Janeiro, né, quando presos políticos e presos comuns foram presos juntos, né? Eu digo que é o grande erro da ditadura militar com relação à história do crime organizado. O crime organizado, ele se organizaria em algum momento, mas aconteceu que foi justamente nesse momento da história, né? E teve digamos assim, pra gente, né, como forças policiais, o pior ensinamento que poderia ter, que foi justamente com presos que eram muito esclarecidos, que eram os presos políticos. Sim. Que eram jovens universitários, classe média, que tiveram acesso à educação, muita leitura e, digamos assim, e beberam de muito conhecimento, inclusive estrangeiro, de como fazer guerrilha, sim, de como organizar grupos criminosos políticos, né? Porém, passaram todo esse conhecimento por criminoso comum. O cara que era simplesmente um assaltante de banco, o cara que roubava farmácia, se juntou tudo isso num bolo só e criou-se a primeira facção do Brasil, né? Que foi a Comando Vermelho. Que em princípio chamou-se Falange Vermelha e depois veio se denominar o que hoje a gente conhece como Comando Vermelho. Tem uma passagem do livro que ele fala o seguinte, né? Ele diz assim, olha, a dinâmica no presídio da Ilha Grande era de muita violência. Então, você era um bandido lá da Rocinha. E quando você chegava lá no presídio e você via a galera da Rocinha, você chegava lá, e aí se congratulava, tamo junto aqui. Só que se você chegava lá, meu amigo, se você era um estelionatário de São Paulo, que por acaso foi preso no Rio de Janeiro, e você ia pra Ilha Grande, quando você chegava lá, meu amigo, os caras iam te estuprar os primeiros 10 dias, 10 caras por dia, os caras iam te roubar, e se você reagisse de alguma forma, você ia ser morto. Era a dinâmica de muita violência, muita violência. O livro fala que tinha muita briga entre a Falange Vermelha e a Falange do Jacaré, que era da zona norte do Rio.
E aí traz justamente isso que você trouxe, né? Os presos políticos muito organizados, limpos, compartilhavam pasta de dente, compartilhavam cobertor se o cara não tivesse. Se os presos comuns fossem estuprar o cara lá, os caras se defendiam, iam pra porrada. Acolhiam os que chegavam novos. Acolhiam. Traziam pra dentro deles, perfeito, do grupo deles. E aí o livro fala que os caras começaram, os caras lá da Falange Vermelha começaram, rapaz, olha aí os caras como vivem de boa, os caras são amigos, os caras se ajudam, se organizam. Aí eles começaram a colar, né? Começaram a ver o que eles faziam, o que eles liam. Eu lembro de um livro especificamente, já que você citou aí, que é o Manual da Guerrilha Urbana do Che Guevara, né? E aí eles vão... E você quer algo mais guerrilha urbana do que a favela no Rio de Janeiro? Não existe, né? Não é? Todos os exércitos de todo mundo vêm estudar com o BOPE do Rio combate urbano. Exato. O BOPE do Rio ensina combate urbano para os exércitos do mundo inteiro. Porque ninguém tem mais combate urbano do que o Rio de Janeiro. O Rio. É escola para o mundo. Tem uma... Na introdução do Elite da Tropa, porque o nome do livro é Elite da Tropa. Elite da Tropa, eu li o livro. O cara fala assim, exatamente o que você falou, né? Olha, por que todo mundo vem pra cá? A melhor polícia do mundo é a nossa, porque a gente tá todo dia na rua, meu amigo. Então não todo tem dia como confronto, ser pô. É o combate urbano todo dia, toda hora. E assim, é o Rio. Tecnicamente, ninguém se compara, pô. Eu já vi vídeo de incursão no Rio de Janeiro, pô, de ver os caras fazerem coisa assim, que eu digo, porra, meu irmão, os caras parecem que estão num bate-papo aqui, o fogo cantando, tiro de fuzil daqui, tiro de fuzil de lá, e o cara ferido aqui, o cara vem, vai lá, resgata, puxa, bota... Pô, tem um vídeo dos caras do Choque, que um repórter vai acompanhar a incursão deles, e o repórter é baleado. Você já viu esse vídeo? Não. O repórter morre. Inclusive, ele falece nesse tiro. Leva troca de tiro lá. Tá a patrulha do Choque, os caras encontram um traficante atirando neles lá, os caras estão confrontando. Tem um policial do Choque que tá na ponta, né, que a gente chama do ponta, aqui atrás do poste de concreto, dando e levando o tiro bem encostadinho aqui, e o repórter tá atrás. Puta. Aí, tem hora que você vê que é batendo no poste, você vê que tá batendo no poste os tiros que o traficante tá dando e o policial dando aqui de volta. Um desses tiros passa e acerta o repórter. Os caras, pô, o repórter foi atingido, a outro grita... Vai, sustenta aí. Aí o cara pega fogo pro cara abaixar. Vai outro lá, pega o repórter, bota nas costas. Os caras sustentando o fogo, resgatam o repórter, levam pra ser socorrido e continuam lá o confronto. Meu irmão, você precisa ver a tranquilidade deles. Parece que os caras estão tomando um cafezinho, pô. Aqui não tem nada parecido, não, Leonardo? Nesse patamar, não. Tipo assim, vamos lá. Conversa que eu já tive com alguns amigos, né? Falam que Mãe Luísa tem uma dinâmica parecida com a do Rio. Parecida geograficamente, por ser um morro, ser uma comunidade, mas do potencial bélico que os caras têm no Rio de Janeiro, meu irmão, e no ímpeto que eles têm da guerra, de confrontar com a força policial, não existe. Aqui tem muita apreensão de fuzil, assim, um AR-15 da vida? Tem. Assim, até recentemente os caras prenderam 3 em Mãe Luísa, a Rocan fez uma incursão lá, prendeu 3 fuzis e, salvo engano, também pegou só nesse dia 250 quilos de maconha. Mas o que é que acontece muito aqui? Como não é uma arma, digamos assim, muito usual, os fuzis, eles guardam como guardam ouro. Uhum. Você não vai chegar e vai estar o cara lá, o vigia da boca... com um fuzil, não, guardando a boca, sim, como é no Rio de Janeiro. Sim. Os caras vão estar aqui para usar numa ação específica, ou para tomar uma bocada de outro, numa guerra de facção. Mas não é igual no Rio. Meu irmão, no Rio, qualquer soldado tá com fuzil. Qualquer soldado do tráfico tá com fuzil. Aqui os caras têm que alugar, não é banalizado como é no Rio de Janeiro. Mas aqui tem bem mais do que tinha antigamente. Cara, eu me lembro que antigamente pro cara achar um fuzil aqui, que não fosse num assalto a banco, que era outro patamar de criminalidade que existia, você não achava. Hoje em dia, como eu te disse, recentemente foram 3, só em Mãe Luísa, ou só na Vila de Ponta Negra. Então, mudou muito essa dinâmica. Mãe Luísa lembra muito as coisas do Rio de Janeiro por ser um morro, sim, ser uma comunidade. Os caras realmente confrontam, mas não confrontam com aquele ímpeto que existe no Rio de Janeiro, até porque também os caras estão de armamento, digamos assim, de igual para igual no Rio. É fuzil por fuzil.
Aqui a gente não tem muito histórico dentro da criminalidade do dia a dia de confrontar de fuzil. Sim. Deixa eu voltar aqui para a parte histórica. Quando você falou do assaltante de banco, né, é muito comum nos livros que tratam do tema colocar aqui o topo do crime. É o assaltante de banco. Ali, principalmente na década de 70, 80, era o cara mais temido, né? Não, até hoje o assaltante de banco, ele na hierarquia do crime... É um diferenciado. Ele é um diferenciado. Banalizou um pouco depois que houve o advento do artefato explosivo no caixa eletrônico, quando criaram essa modalidade. Porque a gente dizia, rapaz, agora todo pé de chinelo virou assaltante de banco. Mas é o quê? De caixa. Mas sempre permaneceu o cara que, como diz eles, né, fazem na tora, que entram lá no banco de dia, armado de fuzil, fecham a cidade. O novo cangaço, como chamam. Sim. Esses caras ainda estão digamos assim, na elite da criminalidade, na consideração e no respeito. Sim, sim. Até pelo ímpeto que eles têm, pela disciplina entre eles, de como proceder. Então, os caras ainda se mantêm no topo aí da hierarquia criminosa. E os grandes traficantes, né? Porque detêm o dinheiro. Eles faturam muito, então quem tem dinheiro tem poder. Então, eles estão ali... O cangaço tem um vínculo muito forte com... Eles são parte do exército, não sei qual a expressão seria, né? Eles são parte da dinâmica relacionada ao crime organizado, né? Eles não são grupos isolados, eles têm vínculos com o crime organizado normalmente, Leonardo? Cara, assim... Você sabe dizer? Aqui no Nordeste, não exatamente. Pelo menos nas origens. Eram coisas, principalmente aqui no Rio Grande do Norte... Sim, sim. Era muito mais ligado à política... Se você lê aquele livro que conta um pouco da história de Valdetar Carneiro, sim, não sei o que da bala. É um livro, acho que é de 2012, 2013, é daqui. Ele conta a história de Valdetário. Ele mostra muito bem esses vínculos, né? O vínculo entre a política e o mundo criminoso do assalto a banco. Cara, é a política financiando o crime e o crime financiando a política. Porra. Então é muito interessante. Depois no rastro da bala, acho que é isso. Já dá uma olhadinha aqui no celular. Então, é muito bom esse livro porque ele mostra essa dinâmica e como é intimamente ligado, ninguém sabe dizer quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Mas mostra muito bem isso. Então, dentro dessa perspectiva de crime organizado, pelo menos aqui no Rio Grande do Norte, pelo menos não surgiu dessa maneira. Não surgiu. Depois o crime, as facções, elas se apropriaram dessa metodologia para se financiar, porque durante muito tempo deu muito dinheiro o ataque a caixa eletrônico. Sim. Então eles se apropriaram disso aí para se financiar. Mas aqui, os grupos tradicionais, por assim dizer, de rouba-banco, eles nunca foram muito ligados à questão de facção, eram mais aos seus próprios grupos. Vou lhe contar uma história aqui, eu não sei se você sabe dessa. Lá nos primórdios, sei lá, eu tenho a minha academia atual há 10 anos, né? Então, há uns 9 anos, eu tinha meses a academia. Aí chegou um cara que tem sido meu aluno na escola de Natal e tava treinando comigo e tal, e ele levou um amigo dele da academia bacana, da Playboyzada de Natal. Eu já sei até quem é. Já sabe, né? Não é o que tem um tribal no braço? Rapaz, eu não lembro de algum... Ele tinha tatuagem, Aí ele chegou lá... Aí, meu aluno, né, meu amigo até hoje, Claudinho, malha comigo lá na academia, tal, cara playboyzão, tal, forte. Cara, aí, no dia, quando acabou o treino, ele tava numa caminhonete zona. No outro dia, eu lembro que ele chegou numa moto. É ele mesmo. E no segundo dia de treino, ele foi fazer aula experimental, né? Aí, no segundo dia, ele, não, Claudinho, eu gostei. Eu quero treinar jiu-jitsu aqui com você. Eu fiz, show, vamos treinar. Aí ele fez, quanto é a mensalidade? Eu lembro que na época era R$80. Aí ele fez, não, eu quero pagar 1 ano. Aí eu fiquei sem entender, porque naquela época eu nem tinha plano semestral, anual. Aí 1 ano, eu fiquei, 1 ano. Aí eu posso te dar algum desconto? Ele fez, não precisa de desconto não. Eu quero pagar, gostei da sua aula e tal. Aí eu falei, dá X, né? Tem uma mensalidade de R$85, 85. Aí ele no outro dia chegou, cara, com um bolinho de dinheiro assim. Rapaz, eu fiquei feliz demais, ó. Primeira vez que eu acho que eu ganhei dinheiro na academia, assim. Rapaz, e ele ficou amigo de todo mundo, de bom cara de bom papo e tal.
Passou umas 2 semanas, meu amigo, quando eu olho meu celular, porrada de ligação. Não lembro se eu tava na sala de aula e o povo ligando pra mim. E mensagem. Foi a primeira prisão dele. Primeira prisão dele, né? Aprender a moto. Depois ele foi preso na Paraíba. Depois foi preso na Paraíba e outras Pernambuco, prisões. Foi várias prisões, assaltante de banco. E tem um detalhe de banco, era explosivo. Inclusive, acho que foi até o assalto que teve aqui na Engenheiro Alberto Freire. Que explodiram o caixa do Banco do Brasil. Isso, explodiram o caixa do... Me lembrei, esse que ele foi preso foi justamente em 2013. Explodiram o caixa do Banco do Brasil da Roberto Freire e depois as investigações descobriram que era ele foi cumprindo o mandado de prisão dele lá na casa dele, aprender a moto, aprender dinheiro. Ainda teve um detalhe, viu? Ele saiu depois, né? Porque a gente pode começar a discutir esse tema aí de como é que funciona essa dinâmica da justiça brasileira. Acho que pode contribuir bastante. Mas ele logo depois saiu. A filha dele estudava numa escola bacana da cidade. Uma das mais caras. Se encontrou com um outro aluno meu, que também levava a filha lá. E aí ele perguntou para esse meu amigo, né? Para Nandola. Nandola, não, eu queria voltar a treinar jiu-jitsu, rapaz. Aí Nandola, rapaz... Não dá certo. Sei não. Aí só sei que ele entrou em contato comigo ainda. Ele entrou em contato comigo. Ele perguntou assim, você acha que eu posso falar com o Claudinho? Aí Nandola, pode, rapaz. Mas ele disse que tá meio bravo. Ainda foi dizer que eu tava bravo com ele. Ô, loteria. Aí ele mandou mensagem pra mim. Aí eu fiz, cara, lá na academia tem muito policial, bicho. Não vale a pena você voltar. Eu tinha que repelir, pra alguém, né? Eu tinha que repelir. Mas deu certo, ele não voltou mais e deve estar aí preso em algum lugar do Brasil. Lenarte, passa aí sua visão. Como é que funciona a dinâmica do processo penal brasileiro? O que é que você... eu escuto muito isso, né? De que a justiça brasileira falha, que a justiça brasileira não funciona. E escuto muito que ela só funciona para os mais pobres, né? É um discurso muito forte na esquerda brasileira, né? De que a lei é para os pobres, a lei não é para os ricos, que lá é cheio de ladrão de galinha, que o preso mesmo, o bandido mesmo, ele não está lá, tal. Me fala um pouquinho o que você pensa sobre isso. Cara, é uma discussão vai sair do meu círculo, sim, né? Vamos lá. A gente tem que... Quando a gente fala da questão de segurança, a gente vê praticamente todos os dias os noticiários, os apresentadores, os formadores de opinião cobrando da polícia. Como se a polícia fosse resolver absolutamente tudo. Costumo dizer que a polícia, entenda-se polícia como todas as forças policiais, é apenas o remédio para quem já está doente, para dor. Porque aquilo foi criado, aquela doença, aquele câncer, ele foi gerado por alguma atitude na sua vida. Você consumia algum alimento de baixa qualidade, que era cancerígeno, e você eclodiu aquilo ali. Então a polícia vem para cuidar de quem já está doente. Então, para mim, a minha percepção, porque além de estudioso das ciências humanas, né? Eu quase concluí geografia, eu estudei muito história desde o ensino médio, não cheguei a cursar, mas sempre estudei muito. E na minha vivência policial é que o crime ele é muito alimentado pela impunidade. Então, a persecução criminal, que é o nome técnico e acadêmico que a gente diz, no Brasil é muito falha. Para você ter uma ideia, todo o sistema ele tem diversos gargalos que ele dificultam em que o Estado ele tenha uma retribuição para aquele indivíduo que comete o crime. Desde o tamanho das penas e desde do efetivo cumprimento daquela pena. Então, vamos lá. Para você ter uma ideia, um crime que não é hediondo, que não é o hediondo, você, com o cumprimento de 1/6 da pena, você vai progredir de regime. Vamos dizer que você esteja no regime fechado por um homicídio. Você cometeu um homicídio, você matou alguém, digamos que você foi condenado a 12 anos. Um homicídio simples. Você foi condenado a 12 anos. Você matou alguém, você extirpou alguém do mundo, da vida, acabou. Morreu, acabou. Acabou uma família. Acabou uma família, você foi condenado a 12 anos.
12 anos parece uma pena dura, né? 12 anos. Mas você progride do fechado pro semiaberto 2 anos. em 1/6. Então, 12 dividido por 6, 2. Então, com 2 anos, você já vai pro semiaberto. Com mais 1/6, você vai pro aberto. Com mais 1/6 dos 2? Do que resta, dos 8, com mais 1/6 dos 8, você vai pro aberto. Então, pare e pense que a retribuição do Estado para aquele que delinque é muito pequena. E agora, pare e pense que para você ser punido e para você iniciar o cumprimento da pena, tem todo um caminho a se percorrer. Primeiro, você precisa ser preso em flagrante. Você comete o crime. Você precisa ser preso, identificado. Ou você vai ser preso em flagrante, ou tem que haver uma investigação e descobrir que foi você o autor do crime. Vai ter que provar que foi você o autor do crime, que é, tecnicamente, juridicamente, a gente fala comprovar autoria, que é quem fez, e a materialidade é provar, você ter um escopo probatório para aquilo. Então, é ter autoria e materialidade para que essa investigação vá para o Ministério Público oferecer uma denúncia, para o Judiciário acatar a denúncia. No homicídio, o rito do julgamento ele é duplo. Você vai ter que ter um processo todinho para o juiz lhe pronunciar, que é, digamos, lhe condenar a passar por um tribunal do júri, para ter um julgamento pelo tribunal do júri, você ser condenado. Depois de você ser condenado, você ainda pode recorrer, mas, digamos, você não recorra, ainda tem que iniciar o cumprimento da pena, que você simplesmente, se você estiver respondendo de liberdade, você pode desaparecer e ficar foragido. Então, veja que a reprimenda do Estado, ao meu ver, é muito aquém do que deveria ser, e a dificuldade que você tem de percorrer todo esse caminho para que você seja identificado como autor do crime, investigado, denunciado, julgado, condenado a iniciar o cumprimento dessa pena, para quando você iniciar, você com 6º progredir, num regime mais severo para um regime mais brando. Isso eu estou falando e quando você começa no fechado, e quando você já começa num regime semiaberto, e vários crimes que já são do regime aberto. Então você vê que a mão do Estado, ela não bate pesado nesse sentido. Cláudio, para você ter uma ideia, muita gente estava aplaudindo recentemente um projeto de lei que foi aprovado que tratava das penas para maltratos contra animais. Para você ter uma ideia, a pena para quem maltrata um animal, hoje em dia no Brasil, é maior do que quem maltrata um idoso ou uma criança. Então, a política criminal do Brasil ela é tão maluca que é melhor você maltratar um ser humano do que um animal. Em termos de punição. Então, você vê que o Brasil ele precisa de uma reforma criminal completa e que as penas têm que ser severas. Eu não digo nem que as penas têm que ser aumentadas da maioria dos crimes, por que não? Mas elas têm que mudar a questão do cumprimento. Não é nem os atenuantes, não é nem isso. O pior, ao meu ver, é a questão da progressão. Sim. Você progride muito rápido. Para você ter ideia, eu estou falando do homicídio. Digamos, se você for condenado a 12 anos, com 2 anos você já progride do fechado para o semiaberto. E hoje, com tornozeleira eletrônica, aí é que a coisa ficou mais fácil ainda. E as audiências de custódia? Cara, eu até costumo... Você pode explicar? A audiência de custódia, elas são implantadas pelo Poder Judiciário. É importante salientar isso. O Brasil é signatário de um acordo de direitos humanos, de um tratado de direitos humanos de São José da Costa Rica, salvo engano, e fala sobre alguma coisa desse tipo, mas nunca foi implantado. E aqui no Rio Grande do Norte, foi implantada, salvo engano, em 2015. De 2015 para 2016. Já era difícil você conseguir flagrar os infratores e realizar a prisão deles. A audiência de custódia ela funciona da seguinte maneira. O indivíduo é preso, em até 24 horas da prisão, ele tem que ser apresentado a um juiz que vai avaliar a legalidade daquela prisão, entrevistando esse preso, esse detido. Ele vai avaliar a legalidade daquela prisão e as condições em que ele foi preso. Então, ótimo.
o que é que acontece? Sim, e decidir sobre a necessidade de mantê-lo preso até ser julgado ou não, ou se ele deve responder em liberdade. Cara, agora, durante essa onda do Salve, um jornalista aqui da cidade fez um acompanhamento das audiências de custódia durante o período do Salve. Olhe só que era um momento de clamor social, de que as pessoas queriam que quem fosse preso ficasse preso eternamente, e mesmo assim, o estudo dele apontou que o acompanhamento dele em uma semana, que 40% das audiências de custódia liberavam o preso. Mas isso, você sabe dizer se isso era das prisões como um todo ou especificamente dos presos? Não, geral, dos Sim, presos em geral. Mas praticamente quem estava sendo preso era pro Salve. Não estava vendo muita coisa diferente disso, não. Então você veja, no momento de um clamor social gigantesco, a cidade empolvorosa, os caras cometendo atentado terrorista, tocando fogo no mundo, aí o cara vai pra custódia e o cara tá soltando 40%. Imagina em dias comuns. Muito sem noção. Então perceba, você vê que a mão do Estado, ela não bate, ela alisa. Mas, Leonardo, ainda assim, é óbvio que a maior parcela da população carcerária do Brasil, e o Brasil tem uma das maiores populações carcerárias do mundo, né? É formada por pessoas pobres e é uma realidade. É uma realidade, isso é um fato. Tem a ver com o que você trouxe mesmo, a questão da estrutura social que leva a isso. Que a gente tem uma estrutura social, é inegável que eu até costumo dizer, quando me trazem esse dado para mim, querem trazer eu acredito que analisam por uma perspectiva diferente. Analisam por uma perspectiva carregada de ideologia, não de ciência. A gente sabe que historicamente a pobreza no Brasil ela é formada por uma massa de pretos, pardos, porque é a história social que a gente tem na nossa sociedade. E a gente sabe que uma coisa que nunca colocam nesses estudos, ou pelo menos nos apresentam, é que a criminalidade violenta, ela se alimenta da pobreza e da miséria. Então é natural que... deixa eu não dizer natural, população carcerária. Não natural, para não parecer que seja algo, digamos assim... Politicamente incorreto, ou beirando a eugenia, né? Mas é de se esperar... Sim. Que se a pobreza e a miséria ela geram violência, a maioria dos crimes que são previstos são crimes violentos. Não é o crime do colarinho branco, inclusive é mais difícil de se alcançar. Então que a massa de presos sejam de pessoas miseráveis, portanto, pretos e pardos. Então digamos assim, é o que se espera, é o de se esperar pelo desenrolar do meio social. Eu até me recordo, se você for para alguns lugares onde não existem, a população não é tão preta e parda como é aqui no Nordeste e no Norte, se você for para as prisões do Sul, cara, você vai ver. Vai ver galeguinho lá. Parece que você tá na prisão da Alemanha, pô. Os caras são galegos dos olhos azuis. Entendeu? Mas por quê? Porque a história daquela sociedade, ela é formada por outras etnias, diferentemente daqui. Então... olham muito por esse olhar carregado ideologicamente, por esse viés de dizer que o Estado ele só reprime o preto, o pobre e o favelado, mas não. As pessoas não conseguem perceber que aquele meio em que o preto, o pobre e o favelado estão inseridos é o que gera essa violência, essa criminalidade violenta. Então, por consequência, é a massa que vai estar presa. E, enquanto policial... já que você citou a palavra ideologia, não tenho como fugir da pergunta. Enquanto policial, como você entende a política do último governo, do governo Bolsonaro? A gente sabe que a comunidade de agentes de segurança é uma comunidade fortemente bolsonarista, né? Isso é fato. Conheço um ou outro que não é, mas... qual é a sua leitura da política de segurança pública do governo Bolsonaro nos últimos 4 anos? Cara, minha leitura enquanto operador de segurança é muito simples. Não houve nenhuma transformação estrutural, como ele disse. Não houve absolutamente nenhuma mudança na persecução criminal brasileira.
Não se mudou houve nada. uma nova política? Não. Não houve absolutamente nenhuma mudança estratégica. Para você ter uma ideia, assim que Bolsonaro foi eleito, com apoio maciço dos operadores de segurança, dos militares e por aí vai, na primeira reforma ministerial, ele assumiu, já fazendo uma reforma ministerial, ele extinguiu o recém-criado Ministério da Segurança, criado por Michel Temer, ali em 2017, que o Brasil sempre teve uma grande pauta política, era a questão da segurança, pela quantidade de homicídios, um dos países mais violentos do mundo, que a gente perde muito dinheiro por causa disso, perde muitas vidas, perde muita coisa. Então, em 2017, Temer tirou o que era apenas uma secretaria dentro do Ministério da Justiça e transformou em ministério. Bolsonaro, na primeira reforma, assim que assumiu o governo, em 2019, depois de eleito com apoio maciço dos agentes de segurança e militares, a primeira coisa que ele fez foi extinguir o recém-nascido Ministério da Segurança, colocando debaixo da ombreira novamente do Ministério da Justiça. E durante o governo não passou pacote anticrime, não houve reforma penal de absolutamente nada. Mais grana, mais equipamento? Talvez, mas aí mais equipamento, mais viatura, tudo isso aí é questão que se acaba. Ela não muda a estrutura, ela não muda o que de fato o Estado quer demonstrar para aquele que vai delinquir, o que ele vai ter e de retribuição do Estado. Porque o armamento, ele com o tempo se desgasta, vai estar inservível, a viatura mais rapidamente ainda do que isso. Então, o que a gente precisa, na verdade, primeiramente, é que as questões penais sejam resolvidas, sejam mudadas, e que o Estado tenha uma efetividade na punição. Sim. Um dado curioso que a gente até discutiu antes, né, é a dinâmica das mortes violentas no Brasil, que o dado de quando... É uma coisa que o bolsonarista fala muito, né, que o número de homicídios caiu no Brasil nos últimos anos. Né, mas tem um dado curioso que é com relação a quando ele assume a presidência, né, Leonardo? Você pode... assim, para não ficar um negócio muito direcionado para Bolsonaro, isso, aquilo, para a pancada ir para todo mundo, eu vou trazer um dado, né? Se você pegar de 2003 até o final de 2016, né, quando teve o impeachment de Dilma, você perceba que a esquerda ela pregou muito bem a cartilha dela do que dizia que seria a solução para a criminalidade, que é acesso à educação, diminuição da pobreza e da miséria e desarmamento da população. Se você pegar a população se desarmou do Brasil com o Estatuto do Desarmamento, as campanhas de devolução de arma. Isso aconteceu. Isso aqui é um fato. Não estou discutindo se foi bom ou se foi ruim, mas aconteceu. A miséria diminuiu durante esse período. As pessoas tiveram acesso a mais educação durante esse período. E o que é que aconteceu durante esse período? A violência no Brasil explodiu. Por quê? Eu vou dar o dado, você pode falar aí, mas eu vou dar só o dado. A violência explodiu. A gente chegou à marca do vários anos de 60 mil mortes por ano. Mas como se estava tudo como reza a cartilha de que isso seria a solução para a violência. Porque, por mais que isso tivesse acontecido, que a miséria tivesse diminuído, que as pessoas tivessem acesso à educação e de que a população estivesse desarmada, a resposta penal do Estado, que já não era lá essas coisas, ela foi diminuindo. Vejam que o medo da reprimenda, o medo da punição, que já não era lá essas coisas, diminuiu ainda mais. Por quê? Porque a gente viu um afrouxamento das leis penais nesse período. Com essa ideia, não, que a gente não precisa de mais punição, a gente precisa de mais educação, e isso e aquilo, toda essa doutrina que a esquerda traz, deu esse boom de violência. Você entende dessa forma? Minha análise, enquanto operador de segurança, conhecedor um pouco das questões sociais, é disso. Que mesmo com tudo isso aí que aconteceu, o que é o freio, na verdade, o último freio, que é o medo da punição, a punição do Estado, ela foi diminuindo. Com o quê? Teve uma mudança na questão do Código de Processo Penal, falando sobre a questão da fiança, dos crimes afiançáveis.
os crimes até 4, salvo engano, foi em 2011, os crimes puníveis até 4 anos, eles passaram a ser afiançáveis. Então, muitos crimes, inclusive o porte ilegal de arma, passou a ser afiançável. Que é muito doido então, isso, né, você está assim, não é simplesmente porque, entenda, o porte ilegal da arma, ele, quando ele deixou de ser inafiançável, você diz que, beleza, você vai andar com a arma, se você for preso, você paga um trocado ali na delegacia, você vai embora. Então, não é o simples fato de você andar armado, é porque quem anda armado ilegalmente, muito provavelmente é para assaltar, Sim. é para matar, é o latrocida. Então, você já tirou essa ferramenta que o Estado tinha de conter aquilo. Então, você já pagar uma fiança, já era difícil você prender o cara. Você olhar, rapaz, esse cara é suspeito, você abordou, achou armado, levou preso. Ele ia ficar lá um tempinho, não ia ter que pagar a fiança. E a última pá de cal foi a audiência de custódia, que começou a ser implantada em vários estados durante esse período aí. É de que ano a audiência de custódia, você tem ideia? Não, porque cada poder judiciário de cada estado tem do Rio Grande do Norte, tem a discricionariedade de implantar o seu. Aqui no Rio Grande do Norte foi em 2015 que foi implantado pelo Poder Judiciário. Vejam que não foi, não é uma ação do Poder Executivo. Certo. É uma ação do Poder Judiciário aqui do Rio Grande do Norte. E a gente viu a gente chegar no apogeu dos índices de criminalidade, salvo engano, em 2018. A gente teve o maior índice de homicídios aqui no Rio Grande do Norte. Depois dessa reforma penal que veio do governo federal, porque questões penais só quem legisla sobre é o governo federal, é a União, e depois a audiência de custódia, que foi a última pá de cal. Só para corroborar o que você colocou aqui, né? Em 2007, número de mortes violentas atingiu 44 mil, e aí 44, 45, 44, 43 mil, 2011 dá um pulo para 48, 2012 53 mil, 54, 57, 55, 57, 2017 a gente chega a 59 depois de 2011 mil. começa uma grande escalada, não é isso? É a maior média histórica, justamente nesse período, né? Bate com o que você estava com a sua tese aí. E aí entra em 2018, quando ela cai de 59 para 41, né? 2018. Exatamente. 2018, exato. Aí, a outra pancada, né? Foi a pancada pro lado da esquerda, agora a pancada pro lado da direita. Muita gente quer atribuir ao governo Bolsonaro a redução dos índices de homicídios em razão principalmente do maior acesso que as pessoas tiveram às armas de fogo. Mas perceba aí que a inflexão da curva dos homicídios é em 2018 ainda. Começa em 2018. É antes da eleição dele. Ainda é no governo Michel Temer. Então, simplesmente alegar ou dar a Bolsonaro esse mérito, não, talvez, né? Não é, digamos assim, não é tão lógico. Não é tão lógico, porque você veja aí quanto é que deu 2017, 17 saiu de 59, 2018 caiu para 51 mil, aí 2019 já vai para um patamar que é o menor dessa linha histórica aqui, 2007, né? Ele cai para 41. Né, cai 19%. Mas assim, a queda anterior, que é de 2017 para 2018, é de 12%. Então, realmente são números expressivos. É tanto que 2020 volta a crescer para 44%, em 2021 cai de novo para 41%. Né? Mas essa sua leitura eu achei bem interessante. Você vê que a curva da gente trabalhar com estatística, né? A gente percebe que já em 2018 a curva começa a descer, ela dá uma descida 18, 19 e estabiliza. Então, você não consegue dizer assim... na minha leitura, eu não consigo explicar por que diminuiu. Mas eu sei que a diminuição não é, digamos assim, um trunfo ou uma entrega do governo Bolsonaro. Não é. Ao meu ver, não é. Sim. Porque a gente percebe que isso começou a acontecer antes dele assumir o governo. Vamos lá. Já tem 1 hora de bate-papo, então eu vou terminar com uma pergunta aqui que eu acho bem relevante, até porque eu te conheço há muito tempo, né? Assim como a gente tem outros amigos em comum da polícia também. Mas eu nunca perguntei isso para nenhum deles. Eu vou perguntar aqui. Como é que você vê a visão da sociedade para o policial? Cara, assim... O que é que você sente, assim? Porque parte da sociedade vê com maus olhos, né? Mas uma outra parte da sociedade imensa
pelo contrário, vê vocês como nossos defensores, né? E o que são, de fato, crianças, né? Mas a verdade é que uma parte da sociedade, a própria extrema esquerda e talvez uma pequena parte da esquerda como um todo, veja com maus olhos. E aí, como é que você vê isso? A gente tem um ditado que a gente aprende assim que entra na polícia. A gente diz que a polícia, ela longe faz falta, ela muito perto incomoda. Significa o quê? Que quando não a tem, você quer que ela resolva alguma coisa. E quando ela está muito perto, ela começa a lhe incomodar porque começa a tolher algumas das suas próprias atitudes, que não são as mais sociáveis. E isso é fluido. A parcela da sociedade que digamos assim, que gosta e a que não gosta, é muito fluido. Num período como esse, que a gente viveu agora recentemente, todo mundo... É verdade. Todo mundo, não, vocês são heróis, não, vocês estão na frente. Meu amigo, quando isso passa, aquele que tinha aquela visão enviesada sobre sua atividade, vai voltar a não gostar de você, a achar que você é um cachorro do Estado, que você é um fascista melhorado, e o cara que gostava de você vai continuar gostando e pronto. Mas eu costumo até dizer para muitos dos meus amigos, meu amigo, eu não entrei na polícia para agradar. Se fosse para agradar, eu trabalhava com cerimonial. Eu entrei na polícia para servir e proteger. Alguém não vai gostar, porque a polícia ela tá ali para garantir o direito do outro quando alguém quer digamos assim, ultrapassar o limite dos seus direitos contra alguém. Então toda a atividade policial, praticamente toda ela vai tolher o desejo de uma das partes. Então, é natural que desagrade. Sim. Mas em momentos como esse, é comum você se sentir bem mais valorizado. Porque é nesses momentos que se mostra o porquê da necessidade da existência de forças de segurança. Sim. É no momento do caos que você percebe que o Estado Democrático de Direito ele só existe porque alguém o mantém com a força. Por mais que ela não seja exercida ostensivamente, mas mesmo velada, a força está ali, mantendo o Estado Democrático de Direito. Sem as forças de segurança e as forças armadas, não existiria. Não existiria. A ideia de Estado, ele vai justamente corroborar o que você traz, né? O Estado é necessário. É necessário. Se não fosse, nós potencialmente estaríamos numa... Né? O homem como o lobo do homem. Né? Se degladiando a lei do mais forte, a lei da selva. É justamente para isso que existe o Estado e a força do Estado, ela se dá através das suas forças armadas, das suas forças policiais, para manter, e dentro do Estado Democrático de Direito, manter o próprio Estado Democrático de Direito. Vou contar essa história e aí você faz suas considerações finais aí, já vou agradecendo. Tá, Leonardo? Você apertar a mão aqui, a gente se conhece já há um bom tempo, então você aceitou de prontidão aí, esperou só, né? Eu falei que você ainda estava no auge ali, eu fiz, não, você falou, Claudinho, deixa só acalmar aqui um pouquinho que a gente bate o papo. E aí tem uma passagem, teve um salve, acho que foi no Espírito Santo, e a galera tava plantando o terror nas ruas, comércio fechado, baderna total. E aí, cara, os caras estão filmando, tipo um arrastão de moto, tipo no centro lá de Vitória. Moto, os caras roubando o povo no meio da rua, os caras tentando arrombar. E aí o povão também aproveitou da situação ali pra... Não, cara, eu falei errado, mentira. Não foi um salve. Foi uma greve da polícia. Greve da polícia. Foi uma greve da polícia. Que na verdade não foi uma greve, os caras quartelaram. Exato. Os caras estavam no quartel, os caras disseram que não iam pra rua, ou foi as mulheres dos caras que fizeram os protestos na frente para os caras não saírem, mas os caras não... Teve, exatamente. E aí a galera plantou o terror nas ruas, furto, roubo e tal. E aí tem uma cena assim, cara, que eu nunca me esqueci. Que vem muita moto, os caras estão roubando tudo, furtando tudo. Furtando que eu falo porque estão ali depredando e entrando nas lojas. Eu não sei nem se seria roubo ou furto, né? Não sei. Mas eles param no sinal, cara. Eles param no sinal, porque... Qual foi a minha leitura? Lá tem um sinal, tem um pardalzinho que vai tirar foto dos caras, né? Então, mesmo a polícia, que representa o Estado, não estando ali na frente,
Mas o medo do Estado é tão grande que ainda assim no sinal vermelho, com eles roubando tudo. Mas eles param, né? Eles pararam. Alguns passaram, claro, mas a minha leitura foi nesse sentido, né? O que é a representação do Estado. Só é a polícia estar ali naquele momento. Não, realmente eu não lembro especificamente qual foi o contexto, mas... Enfim, estavam aquartelados ou fizeram... Porque não pode nem fazer greve, né? Não pode. Não pode, né? Mas era uma situação como essa, e aí realmente a sociedade perde totalmente a sua estrutura, né? Mas é isso, meu amigo. Últimas palavras aí pra gente finalizar. Vai mais de uma hora aí de primeiramente, agradecer, né, o convite. Você, professor de Geografia, eu não terminei o curso de Geografia, eu iniciei e não terminei. Abandonei o curso justamente quando passei no concurso para oficial da Polícia Militar. E depois eu vi que era mais interessante eu fazer Direito pela minha atividade, mas por desejo mesmo eu queria ter voltado e terminado Geografia e também ter cursado História. Sempre foram as disciplinas que eu mais gostei, História e Geografia. Então, para mim é uma honra estar aqui batendo esse papo. Você é um cara que eu conheço desde quando eu entrei na polícia, né, pelas amizades em comum, já fui seu aluno, já treinamos juntos. E sempre acompanhei suas redes sociais, seus posicionamentos, sempre muito bem embasados. E para mim é uma honra estar aqui batendo esse papo contigo aí e dividindo um pouco do conhecimento que a gente adquiriu, tanto estudando e muito mais no dia a dia, né, da atividade policial, que foi mais o sentido desse nosso bate-papo. Então, para mim é muito bom, agradeço. E mais uma vez, qualquer coisa, estamos aí. Quem sabe aí futuramente uma nova conversa. Beleza. Valeu, Lenarte. Abraço. Valeu, pessoal.